de Deus. Mas o que me chama a atenção no versículo 42, do capítulo 2, e diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Esse povo perseverava. Eles não só aderiram à igreja, eles não só aderiram a ser membro da igreja, eles não só aderiram a fazer parte daquela comunidade, não. Eles aderiram à doutrina, eles aderiram ao ensinamento que os apóstolos pregavam, eles aderiram a viver uma vida de comunhão, no partir do pão, tanto nas casas como na ceia, participando. Mas eles aderiram à vida, o caminho da oração, na presença de Deus, porque a Bíblia diz que perseveravam na oração. Aleluia, estavam ali. E agora você imagine, nós estamos, quem sabe hoje aqui, em 600 pessoas reunidas. Você imagine 600 pessoas orando. 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, você imagine. Aleluia. Se cada um de nós tivesse orado 3 horas, hoje nós estivéssemos juntos aqui. Aleluia, eu entendo que não ia precisar, quem sabe eu já teria que ter parado de pregar. Oh, aleluia. Agora você imagine 3.000 pessoas, fora os que já eram, que já foram batizados com o Espírito Santo anteriormente. 3.000 pessoas na oração. E era oração, não era continência. Era perseverança no clamor, na busca. E só tem que acontecer o que o versículo continua dizendo: e havia temor em cada alma. Mas não para o texto aí, diz assim: e maravilhas e sinais eram realizados pelas mãos dos apóstolos, porque Deus se agradava. Quando a igreja clamava, o céu abria, Deus usava os seus ministros, Deus usava os apóstolos, milagre acontecia, paralítico andava, Pedro caminhava pelas ruas, as pessoas estavam à beirada do caminho, quando Pedro passava, paralítico andava, os demônios tinham que sair, cego via, porque Deus estava agindo. Mas não era só porque Pedro era o maior, não, porque uma igreja orava, 3.000 pessoas orando, clamando, buscando, o céu se abre. Uramacandubiacei. Aleluia, nós temos que voltar a esse caminho da oração. Oh, aleluia. Outro ponto, terceiro, para nós ir, para finalizar. Quando nós olhamos, além de nós trilhar o caminho da humildade, trilharmos o caminho da oração, nós precisamos trilhar o caminho do arrependimento e da conversão. Eu anotei o sentido de arrependimento, biblicamente, teologicamente, quer dizer que arrependimento é uma mudança geral na alma e na vida diária do pecador. Aquele que aceita Jesus como seu Salvador. É uma mudança de vida, de condições, espiritual e até mesmo de dono, de destino e de desejos e de hábitos. O arrependimento verdadeiro, quando a pessoa se arrepende, reconhece que está trilhando um caminho errado e que precisa mudar. Ela vai começar a acontecer isso na vida dela. Aleluia, uma mudança diária na vida da pessoa, uma transformação, uma mudança de vida, de condições espiritual, até de dono, porque até então, aleluia, muitas vezes a pessoa andando no caminho do erro, do pecado, ela está longe da presença de Deus, ela não está considerada como uma pessoa salva, não está considerada como uma pessoa que é separada para Deus. Mas agora o texto está dizendo, por isso que eu estou lendo um texto que está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus tem um povo, e Deus tem zelo para esse povo. Hoje o povo de Deus não é somente o povo de Israel, o povo de Deus hoje é toda a igreja, todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, é toda a igreja que é o povo de Deus. A Bíblia chega a dizer, aleluia, nesse texto que nós limos, mas também em Tito, Paulo está dizendo que ele nos remiu e nos comprou para ser um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Deus nos comprou pelo sangue de Jesus, por isso que nós somos povo seu. Se alguém que está aqui que ainda não tem certeza que foi comprado, que ainda não trilhou o caminho do arrependimento, hoje é noite oportuna para você dar um passo e dizer: eu quero aceitar esse Jesus. Eu sei que eu sou pecador, mas também eu creio que Ele pode perdoar todos os meus pecados. Aleluia. Então é isso, é uma mudança de dono. Por quê? Se nós estamos aqui e não fazemos a vontade de Deus, a Bíblia só fala que tem 2 senhores no sentido espiritual. A Bíblia só mostra 2 senhores: o Senhor amoroso, todo poderoso, mas o Senhor mau,
que é o inimigo da nossa alma. Se nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nós podemos, aceitando ou não, nós está trilhando e caminhando na vontade do adversário da nossa alma. Mas se você está aqui, eu entendo que você entrou aqui porque você quer trilhar o caminho da vontade de Deus, o caminho que se aproxima de Deus. Você está aqui porque você já veio, porque quer se aproximar de Deus, e Deus está falando aqui conosco, aleluia, desde o início dessa reunião, Deus está falando, porque Ele quer ver você pertinho dEle, você ser dEle, povo dEle, separado para Ele. E quando eu olho para a Bíblia, então, a palavra também, quando nós olhamos conversão significa voltar-se ou retornar para Deus. A palavra conversão precisa então ter um significado um pouquinho, a coisa diferente, mas muito importante. Retornar-se para Deus, voltar-se para Deus. Por quê? O que eu quero dizer? Por que nós precisamos sempre estar se convertendo? Porque se nós não cuidar, nós começamos a caminhar para longe de Deus, para longe dos princípios da palavra de Deus, para longe de uma vida de comunhão com Deus. E nós começamos a caminhar e vamos se afastando. E vamos se afastando e acha que está tudo normal. Aleluia. Mas por isso que nós precisamos se converter. É dar meia volta e voltar-se para Deus. Por isso que estava aqui, aleluia, Deus está falando para Salomão, dizendo: se meu povo se converter, voltar-se para mim, aleluia, se ele voltasse para mim, aleluia, Deus está dizendo que Ele quer que nós se volte mais para Ele. Mas eu sei que eu estou pregando para pessoas que já estão longe, que já viraram as costas para Deus, mas Deus, pelo seu amor, está dizendo hoje, aleluia, volte, dê meia volta, se converta o teu caminho de volta para Deus, retorne para a presença de Deus. Aleluia, não se assuste o que eu vou dizer aqui. Aleluia, há pessoas que estão trilhando já o caminho da balada. Há pessoas que estão trilhando o caminho das festas mundanas. Aleluia, estão trilhando esse caminho, mas Deus está dizendo: volta, volta, converta-te, volte a Deus. Aleluia, volte a Deus. Ele está chamando a conversão, volta. De Manaus, sei. Urigamagamandoge mandorebai. Aleluia, pode dar liberdade, aleluia, para o Espírito Santo. Ele está aqui agindo. A palavra pode ser, aleluia, corretiva, mas está aqui o amor de Deus sendo derramado, a presença do Espírito Santo agindo para sarar, para dar força, para restaurar. Aleluia, Deus não está falando para te matar, nem para te jogar fora. Deus está te chamando mais perto, porque Ele quer você pertinho. Volte-se. Uramaceia mandai. Aleluia. 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 Mas você pode até pensar: mas será que, pastor, o senhor não está imaginando coisas? Tamana, eu sei. Aleluia. Aleluia. Deus está falando, mas Deus está chamando. Aleluia. Eu quero continuar correndo para encerrar, mas eu sinto algo como que se Deus estivesse, aleluia, estendendo a mão, e que alguém está à beira de um precipício. Aleluia. Como alguém está à beira de um precipício. Mas Deus está dizendo: vira, dá meia volta, volta, ainda há tempo, volta, volta, aleluia, volta. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala de um homem que foi usado por Deus muitas vezes. Um homem que venceu muitas batalhas. Um homem que tem o seu nome na história. Mas chegou um momento da sua vida
que ele teve que trilhar o caminho do arrependimento e da conversão. Porque ele pecou. Porque ele se afastou de Deus, virou as costas para Deus. Aleluia. Uramanavassuri andai. Ele virou as costas para Deus e pecou. Mas ele ora uma oração que é modelo para nós. E ele se volta arrependido para Deus. Salmos de número 32, vejam o que ele está dizendo, esse homem. Ele está dizendo: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. O que ele está dizendo com esse texto? Feliz é aquele que as suas transgressões estão perdoadas. Ele não está dizendo feliz é aquele que é rei. Feliz é aquele que venceu muitas batalhas. Feliz é aquele que derrotou o Golias. Ele está dizendo feliz é aquele que as suas transgressões, aleluia, são perdoadas e o seu pecado é coberto. Feliz é esse. Aleluia. E ele continua dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei envelhecer os meus ossos pelo bramido, aleluia, pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. Aleluia. Quando eu olho esse texto, Davi está retratando a situação que chegou à sua vida. Ele está dizendo que os meus ossos se envelheceram, se tornaram fracos dentro de mim. O meu humor mudou em sequidão, em amargura. E todo dia a sua mão estava sobre mim. Mas aqui a mão de Deus não estava para proteger. Aqui a mão de Deus estava sobre Davi. Aleluia, como usando o termo, porque havia uma sentença sobre a vida de Davi que não tinha sido removida. O pecado estava ali. Estava imputado o pecado ainda na vida de Davi, não tinha sido removido. Porque quando a pessoa aceita Jesus, quando ela se arrepende e deixa os seus pecados, a Bíblia diz que os nossos pecados são perdoados e é removido a sentença que nos acusa. Porque Jesus cravou na cruz. Mas Davi estava numa situação diferente do seu pecado. E ele sentia a mão de Deus. Mas no versículo de número 5 diz: confessar-te-ei o meu pecado, e a minha maldade não cobrirei. E dizia: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu vai me perdoar. Aleluia, Davi fez isso. Eu não vou esconder, eu vou confessar os meus pecados. Eu não vou cobrir as minhas transgressões, não. Mas eu vou confessar, e o Senhor vai perdoar os meus pecados. E uma coisa eu sempre uso dizer: tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus, pastor Davi. Mas para aqueles que se arrependem, pastor Roberto, aqueles que vão aos pés do Senhor e se humilham, e quando precisam vão até o pastor e diz: pastor, eu errei, eu estou errado, mas eu quero sair, eu estou arrependido, eu quero sair dessa situação, aleluia. E aí é orado, e é removido a sentença do pecado que está acusando ele, que está sobre a vida dele, e ele é perdoado na presença de Deus. Por isso que Davi, no Salmo 51, que é uma continuação do acontecimento da vida de Davi, diz assim no versículo de número 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Se o teu pecado ainda está diante de você, aleluia, quem sabe eu estou pregando e você está vendo, é porque não foi removido ainda. Você precisa trilhar o caminho do arrependimento, o caminho da conversão. Aleluia. Porque se ele está diante de ti ainda, porque você não encontrou ainda o perdão.